Pode começar. Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Pessoal que está acompanhando pelo Zoom, pessoal que vai ver depois a gravação no YouTube, né, e no Facebook. Alegria a gente estar aqui mais uma vez na casa fisicamente para trabalhar um tema que é muitíssimo interessante. Falar de migração dos espíritos. Essa palestra, ela nasceu de uma solicitação de uma casa espírita lá de Vitória chamada Comunidade Espírita Esperança. Naquela ocasião, quem fazia o convite, alguns aqui devem conhecê-la, chamava-se Evelyn Messias. Evelyn Messias, a companheira. E ela nos solicitou falar de migração dos espíritos. Imediatamente após o telefonema, é claro que comecei a imaginar como é que eu poderia trabalhar esse tema. E esse tema é um tema que ele tem como base o livro A Gênese de Kardec, capítulo 18. É um tema técnico. É um tema técnico. Nós não viemos aqui na Casa Espírita em busca de conhecer técnicas. Gente, que é claro que é importante. Viemos em busca de consolo, de conforto, de sentir paz. Então, naquele momento que a minha sequência de ideias era baseada na Gênese de Kardec, eu roguei aos amigos espirituais que me ajudassem a fazer um tema que também fosse consolador. O que eu vou apresentar aqui para os companheiros, eu imagino ser o resultado da inspiração dos espíritos. Então, que esses invisíveis nos conhecem o coração e os sentimentos, que sabem das demandas internas que nós passamos, dos desafios, né? Eles nos conhecem, que eles falem por mim, que eu seja uma ferramenta, que eu consiga ser essa boa ferramenta, para que ao final do trabalho, todos nós saímos daqui melhores, e levando o coração repleto de esperança, de fé, de otimismo santo, para caminharmos em direção à perfeição moral. Pois bem, queridos, para começar então a interpretar o tema, o que seria migração? O Deio não está passando aqui, não. Tem que mudar ali alguma coisa? Ah, tá bom, pronto, tá bom. Áudio cá, né? Tá. Então, o que seria migração? A palavra migração. Eu fui ao dicionário para a gente poder pensar no conceito. Imigração é o processo de entrada e de saída, respectivamente, imigração de entrada e emigração de saída de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E aí vem a primeira pergunta. Estaria acontecendo uma migração dos espíritos? Tem espíritos saindo e espíritos chegando? Saindo de onde? Saindo para onde? Chegando de onde? Chegando para onde? Teria. Então, a gente vai afirmar que sim. Mas antes disso, para a gente entender esse movimento dos espíritos, necessário a uma implantação de um mundo novo, a gente tem que lembrar de duas falas de Jesus que dão base ao projeto em andamento que visa a construção do mundo novo, onde a marca fundamental será o amor. Esse projeto vem de duas falas de Jesus, uma delas dirigindo-se a Deus, capítulo 6, Evangelho de João, versículo 39, onde está dito: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. A gente poderia levar aqui alguns minutos preciosos que não temos, desdobrando esse versículo, porque, na verdade, poderíamos, com esse versículo, desbancar de uma vez por toda a desconstruir a teologia do inferno. Não existe inferno. Ninguém será condenado. Todos aqueles que o Pai me deu haverão de se perder. E todos serão ressuscitados na ressurreição do último dia. Como é que o Espiritismo interpreta essa ressurreição do último dia? Ressurreição, a palavra significa voltar à origem, ressurgir. Qual é a nossa origem, meus irmãos? Nós somos espíritos, espíritos imortais, vivenciando experiências humanas, na intenção de usá-las como meio de progresso. É isso, por isso que estamos aqui encarnados. Então haverá um dia que, após múltiplas encarnações,
que após termos nos depurado do velho homem, do mal presente na gente, a gente vai ter uma última encarnação e desencarnaremos do mundo físico espíritos puros, que não mais necessitarão encarnar, só reencarnarão em missões para ajudar os cristos. Esse dia será o dia da ressurreição do último dia. Então, o projeto de Jesus é devolver cada coração daqueles que o Pai lhe deu, o meu, o seu, dos desencarnados que vieram para ser tratados também, a cada um de nós devolver a Deus como espíritos puros. O segundo texto paralelo para sedimentar o projeto, ele diz respeito, é uma fala do Cristo em João 10,16, muito conhecida. E lá o Rabi teria nos dito assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, o cenário que o Cristo profetiza, por ele ser conhecedor dos enredos da evolução dos planetas, é que haverá um dia nesse planeta Terra que todos nós nos sentiremos irmãos. Porque hoje nós compreendemos que somos irmãos. Os fatos da ciência nos mostram que, independente de cor de pele, nacionalidade, qualquer origem que seja, nós somos uma única raça. Já sabemos que somos irmãos, mas haverá um dia que nós sentiremos isso. E, nesse sentir, a gente vai deixar de lado as diferenças, quaisquer que sejam, financeiras, culturais, sociais, políticas, e vamos nos tratar a todos como irmãos. Esse é o projeto, essa é a meta, esse é o objetivo. Allan Kardec, nessa sequência de ideias, ele apresenta uma informação trabalhando, interpretando a fala de João, capítulo 10,16, que um dia seremos um só rebanho e teremos um único pastor. E o comentário que ele faz, meus irmãos, é muitíssimo pontual. Gênesis 17, capítulo, item 32. Acompanhe comigo na tela. Por essas palavras, um só rebanho, um só pastor. Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma única crença. Mas como poderá efetuar-se essa união? Então, Allan Kardec entende que no futuro seremos unidos por uma única crença. Essa crença será o Espiritismo? Não, 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 não. Essa crença será os postulados espíritas pregados e que alcançarão as religiões de um modo geral. Quando Leon Denis escreve um pequeno livro chamado Síntese Doutrinária Prática do Espiritismo, Leon Denis, aos moldes do Livro dos Espíritos, ele faz perguntas que ele próprio responde. E no item 142 ele perguntou: o Espiritismo será a religião do futuro? E a resposta que ele próprio dá: não. O Espiritismo será o futuro das religiões. Então, nós seremos unidos pela crença no amor e no bem. Mas, voltando para o texto e avançando, como é que se poderá efetuar, então, essa união? Já que um dia nós seremos unidos por uma única crença. Me segue, meus irmãos, raciocínio, todos me acompanham? Avancemos, então. Vamos pensar no livro Obras Póstumas, no item Questões e Problemas. O codificador Allan Kardec traz um recorte de um artigo e diz assim: quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, vão dar um break aqui, então Allan Kardec sabe que um dia todos os homens da Terra compreenderão o Espiritismo. De onde que ele tira isso? Questão 798, Livro dos Espíritos. Paris, 1860. O cenário: Espiritismo lançado há 3 anos atrás, sucesso nacional e até internacional, e Allan Kardec percebe que os que aderiram ao Espiritismo eram os intelectuais, os cultos, os ricos. Allan Kardec olha aquele cenário e pergunta para os espíritos quando pôde: o Espiritismo ficará restrito a um grupo específico de pessoas? O que vai acontecer no futuro? Responderam a Kardec para confortá-lo: o Espiritismo se tornará uma crença popular, uma crença comum.
Perguntar ao Anderson, todo mundo conhece o Uno, um carro popular? Conhece, né? Quem não sabe o que é um Fusca? Então, um dia o Espiritismo será de domínio popular. Dito isso, Allan Kardec afirma, quando todos os homens compreenderem o Espiritismo. Olha a sequência, meus irmãos. Compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. E vai adiante. O reinado da solidariedade, da fraternidade, será forçosamente o da justiça para todos. E o reinado da justiça para todos será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Meus irmãos, por mais que pareça utópico, difícil de vislumbrar mentalmente, mas um dia nossas diferenças não serão mais diferenças. Nós entenderemos por que elas aconteceram. E essas diferenças deveriam nos levar a vencer o velho homem e nos unir no propósito de abraçarmos uns aos outros como irmãos que somos, independente de condição social, cor de pele, questões sexuais, nacionalidade, para que time torça. Um dia nós perceberemos isso e mais, vivenciaremos isso. Só que Allan Kardec faz uma pergunta provocativa. E a pergunta é: virá esse reinado? Será que um dia nós veremos isso? Meus irmãos, se eu abrir um parênteses aqui, veremos mais rapidamente do que imaginamos. Eu explico o porquê daqui a pouco. Mas ele diz assim: duvidar do seu advento seria negar o progresso. Hoje, o mundo avança a passos largos para a doutrina do amor. Meus irmãos, são muitos religiosos. O mundo está voltado para as questões espirituais. Muitos estão atentos a essa proposta. A grande maioria dos encarnados aqui estão se preocupando. Quer uma prova disso? As igrejas estão abarrotadas. A minha sogra católica frequenta uma igreja na Praia da Costa e normalmente é caminho do meu retorno das reuniões espíritas domingo à noite para casa. Passo do lado da igreja. Dia desses eu vi. A igreja estava lotada, tinha gente do lado de fora ouvindo a missa e estava chovendo. Tinha gente sem guarda-chuva. E eu fiquei pensando, meu Deus, a sede da alma está falando mais alto. Está falando em você também, em mim também. Por isso, Allan Kardec adverte que nós precisamos olhar para o progresso. O mundo hoje já é um mundo melhor. Nós hoje podemos interagir, conversar, abrir o coração, coisas que algumas décadas atrás não podíamos fazer. Por exemplo, quando éramos crianças, não podíamos opinar em assuntos de adultos. E estava tudo certo. Hoje a sociedade vai evoluindo e o mundo progride. E esse progresso é inevitável e ininterrupto. Negar o progresso seria negar a proposta de um dia sermos um só rebanho e ter um único pastor. Mas avancemos, queridos. Na Gênesis 17, 32, voltando lá no texto de Kardec, a pergunta provocativa do codificador: mas como poderá efetuar essa união? Como é que ela vai acontecer? E aí entra em cena a parte técnica. Gênesis de Kardec, capítulo 18 e 17, a geração nova. E aqui, meus irmãos, o texto ele quebra alguns paradigmas, ele tira do nosso ponto focal algumas questões que vêm sendo ventiladas no meio espírita que não são reais. E Kardec diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoe espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Allan Kardec está avançando além de mundo regenerado. Ele está falando de um mundo feliz. Então, no mundo feliz, todos os espíritos que estão presentes ali, sem exceção alguma, serão espíritos bons, espíritos encarnados e desencarnados, que irão se dedicar ao bem. Então, meus irmãos, por dedução, o mundo feliz pertencerá aos espíritos que se dedicam ao bem. Se eu pretendo um dia acelerar o meu processo para chegar no mundo feliz,
passando pelo mundo generado, é claro, eu preciso me dedicar ao bem. Ficou claro isso, meus irmãos? Não estou forçando o conhecimento, não. É uma ideia subliminar intensa. Só que observe comigo, se hoje na Terra nós somos 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, essa informação ela tem origem, essa informação ela vem, por exemplo, do livro Roteiro, de 1952, é a única literatura espírita que fala de números de encarnados e desencarnados. É claro que o número não são os atuais, mas um grupo de companheiros ousados, aplicando fórmulas matemáticas, chegaram a 30 milhões. Mas Hermance de Foucault, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, quem não leu precisa ler, se não ler vai para o inferno. Estou brincando, a gente tem inferno, não. Ninguém vai para o inferno. Reforma Íntima Sem Martírio, Hermance cita esses 30 bilhões. Então, imaginemos, queridos, nós hoje somos 8,1 bilhões, então nós temos numa conta direta 21,9 bilhões de espíritos encarnados. Se a gente quisesse forçar um pouco a barra, seria para cada encarnado 3 desencarnados. Demos conta disso? Meu irmão e minha irmã. Tem gente, tem 3 querendo a sua vaga. Aproveita que você está aqui. Nós conseguimos, argumentamos e encarnamos na intenção de investir para conquistar progresso moral, vencer o velho homem com as suas tendências, inclinação ao mal, natural, aonde a gente muitas vezes traz o preconceito, traz a vingança, o partidarismo, o excesso, o fanatismo, está na gente. Mas a vida mostra o que eu sou e me convida a me vencer. A batalha, meus irmãos, não é contra o outro, não. A batalha é pessoal. Nós, espíritos imortais, em busca de progresso, encarnados aqui, precisando iniciar um projeto sério de reforma íntima. Mas voltamos para o tema, 30 bilhões. Então, veja, meus irmãos, de espíritos bons que vão se dedicar ao bem. Nessa transição planetária, é claro que os espíritos propensos ao bem serão aqueles que vão permanecer na Terra. Então, Kardec, nessa mesma dinâmica de raciocínio, no mesmo capítulo 18, no entanto, agora o item 28, ele vai dizer assim, ele comenta sobre a geração atual, aquela de 1868, que ainda é a atual, que ainda traz traços daquela de Kardec. É claro que, na lei de progresso, os defeitos morais menos intensos. Mas Kardec vai dizer que aquela geração da época dele tinha 3 defeitos graves. Era uma geração revoltada contra Deus. Foi no século XIX, teria começado o movimento no século XVIII, onde nós criamos a teologia, a doutrina do ateísmo, onde se pregava a não existência de Deus. Foi ali que o materialismo se fortaleceu. Então, aquela geração era materialista, era uma geração propensa às paixões degradantes. No item 28, Kardec as cita, fala de egoísmo, orgulhos, inveja, ciúmes. Nós não temos essas marcas na gente? Com certeza. Menos intensas que em vidas passadas, mas temos. A terceira característica daquela geração, uma geração apegada ao materialismo, e ele cita os detalhes. Apegada à sensualidade, apegada à cupidez, à avareza, à ganância. E no decorrer do texto, Allan Kardec introduz o lado consolador. Ele vai dizer que essa geração atual será substituída. Então vejam bem, e aí o texto volta para uma nova geração que terá 3 características. Meus irmãos, então, se eu quiser permanecer no mundo regenerado, daqui a pouco eu vou citar 5 textos falando dos benefícios do mundo regenerado, para colocar água na boca da gente, para alimentar a minha vontade de ficar. Allan Kardec vai dizer que esses companheiros terão 3 qualidades. Talvez seja a hora de eu começar a pensar em desenvolver em mim essas qualidades para assegurar a minha presença no mundo regenerado. Então, a geração será justa. Meus irmãos, será que eu tenho sido justo?
com os meus funcionários, com aqueles que são menos, que têm menos poder aquisitivo do que eu tenho? Será que eu tenho sido justo? Você quer um ponto de justiça extremamente básico e funcional? Mateus 7,12, palavra do Rabi. Assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Mas também será uma geração pacífica. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que eu tenho sido pacífico? Eu tenho tentado pacificar nas minhas relações? Será que a minha forma de tratar o outro busca o equilíbrio, a serenidade, a motivação para que o mundo se torne pacífico? Podemos fazê-lo. E, por fim, uma geração fraterna, onde nós vamos sentir de fato que somos irmãos. Essa transição ela vai acontecer aos poucos. E volta a pergunta: como é que se pode efetuar essa união? Então, e Kardec responde, voltando ao item 27, ele vai falar exatamente do tema da palestra, a chamada migração dos espíritos. Acompanhe na tela, meus irmãos. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Não deem ouvido a outra fala senão a de Kardec. Tem gente falando em mortes coletivas, tragédias que vão dizimar parte da população. Não vai acontecer. Talvez a população aumente ainda mais. Mas o que vai acontecer então? Kardec diz assim: a atual desaparecerá gradualmente. E segue dizendo: e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. E explica, diz assim: tudo, pois, se processará exteriormente, como só é de acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Veja, meus irmãos, diz mais: em cada criatura, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que nele, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado, e guarde isso, propenso ao bem. Então, a primeira marca para começar um trabalho de permanência no mundo novo será a propensão ao bem. Eu vou colocar aqui um asterisco, depois eu vou resgatar essa propensão ao bem. Mas voltemos ao texto. Agora, ainda no item de número 18, item 27, Kardec exemplifica a migração. E essa migração, ela está acontecendo agora de três maneiras concomitantes. Vamos cada uma delas rapidamente. Primeira maneira diz respeito a uma grande emigração. Nesse exato momento, tem espíritos encarnados na Terra desencarnando e sendo deportados a outros orbes. Isso é a grande migração. Espíritos sendo deportados a mundos inferiores para futuro resgate. Então, não serão lançados para um mundo qualquer. Irão para um mundo em que se adequem. Um mundo onde não há justiça, não há fraternidade e não há paz. Por isso, eles não se equalizaram a ficar aqui. E cada um irá para um determinado mundo. Pode ser que o espírito mais embrutecido volte até mesmo ao mundo primitivo. Alguns outros, menos embrutecidos, podem voltar a um planeta semelhante à Terra há 500 anos atrás, por exemplo. O que eles não poderão é ficar no mundo regeneração, porque não se qualificaram a ficar. A gente tem um exemplo disso na literatura espírita. São espíritos que são resistentes no mal. Eles querem o mal. Sentem-se bem em fazer o mal. E aí eu me lembrei o exemplo mais comum da literatura espírita, no livro A Caminho da Luz, o chamado Exilado de Capela. Capela, uma estrela, um mundo feliz, da constelação de Auriga, onde, na sua transição planetária, aqueles que não se equalizaram a ficar lá, um grupo deles vieram transferidos para a Terra. O mundo primitivo, claro que avançando,
já para provas e expiações. Mas eles vieram, então, como castigo? Sim, mas eles também vieram para darem uma parcela de contribuição para ajudarem no progresso material da Terra, vivenciarem experiências dolorosas para, convertidos ao amor, voltarem à capela. A grande maioria voltou. Muitos ficaram aqui como voluntários. Dentre eles, o Dr. Bezerra de Menezes, que preferiu ficar. Dizem que Emmanuel também, mas, enfim, detalhes que não levam a nada. Fato é que, meus irmãos, esses companheiros ficarão, nós ficaremos no planeta em que nós nos adequarmos. E essa adequação passa pelo que eu sinto, pelo trabalho que eu tenho em mim mesmo para me tornar alguém mais amoroso e mais propenso ao bem. Acompanhe comigo, meus irmãos, a ideia, então. Só que eles podem ser deportados ou não. Um grupo desses espíritos vão ficar na Terra e vão reencarnar em regiões inóspitas do planeta. Então, por exemplo, são alguns políticos que têm uma boa índole, mas foram levados pela corrupção, foram levados pela ganância, foram influenciados. Não queriam fazê-lo, mas fez. Esses terão uma nova chance, mas vão encarnar sem a cultura, sem o poder da caneta. Serão pessoas muito simples, ainda na Terra, no processo de geração, para que eles possam se dar uma chance de agora trabalharem a fraternidade, a paz, e trabalharem também a proposta de ser fraternos. Mas, enfim, essa é a primeira fronte, um grupo sendo deportado. A segunda fronte é chamada de processo de imigração. São espíritos que estão vindo de mundos mais superiores à Terra, normalmente mundos felizes. Estão vindo voluntários para se somarem às forças do bem presentes na Terra para acelerar o progresso do planeta. O exemplo que nós temos dessa informação está no livro Transição Planetária, capítulo número 14, onde é citado um conjunto de 10.000 espíritos que vieram de Alcione, uma estrela feliz do mundo feliz, que estão encarnados entre nós. 10.000. Isso é o que nós conhecemos da literatura espírita, porque de outros orbes também tem vindo mais. E esses companheiros não vai demorar tanto assim, serão os legisladores, os políticos, espíritos que sabem amar e têm o caráter ilibado. Meus irmãos, não vai demorar. Esse livro é 2010. Não há uma precisão exata de quando eles vieram. Mas vamos supor 2010? Então, hoje teriam 14 anos. Para aí. Daqui a 6, daqui a 10 anos, eles vão estar trabalhando e influenciando as culturas na direção do amor. Pois bem, queridos, então vejam bem. Primeiro grupo deporta e os que são inferiores e traz ao mesmo tempo aqueles que são superiores. Ora, se fosse um time de futebol, você comprou um time de futebol, vende jogadores ruins, já melhorou. Comprou bons, ora, esse time tem que melhorar. Mas tem uma terceira fronte, que é essa que é importante para a gente agora. É aquela fronte que diz respeito ao retorno dos espíritos mais evoluídos que passaram pela Terra, que estão reencarnando, para se somar àqueles ilibados dos mundos felizes. Por exemplo, fala-se que Emmanuel está encarnado em São Paulo. Diz que Emmanuel vai ser alguém ligado à educação. Já teria hoje na casa de 20 e poucos anos. Olha, imagina, um Emmanuel entre nós. Fala-se em outros que virão. Fala-se, por exemplo, João de Ângeles concluiu o trabalho com Divaldo Franco e está em via de encarnar, se já não encarnou. João de Ângeles. Muitos outros virão para acelerar o processo. Mas aí, somado a esses, meus irmãos, vejam bem, a permanência dos espíritos propensos ao bem, isso me diz respeito. Porque se eu quiser ficar no mundo generado, eu preciso começar a trabalhar em mim agora a propensão ao bem. Como é que eu faço isso? Emmanuel vai trazer a fórmula. Meus irmãos, nós vamos sair daqui, não quero assustar ninguém,
não quero assustar ninguém, mas muito mais responsabilizados. Porque a palavra do Cristo foi dita: a quem mais for dado, mais será cobrado. Você vai sair daqui levando duas ferramentas práticas para desenvolver a propensão ao bem e ficar no mundo generado. Esse mundo, meus irmãos, rapidamente vou falar dele, o perfil dele. Um mundo onde ele será ocupado pelos mansos e pacíficos. Palavra do Cristo, Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus irmãos, o que é ser manso? Manso é aquele que tem mansuetude. O que é mansuetude? Dicionário. Mansuetude, que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, que tem amorosidade. Eu imagino, honestamente, que não me enquadro perfeitamente nesse perfil. Mas dá para esforçar, não dá? Se eu quiser ficar por aqui. Porque, na verdade, quando você pensa em ser pacífico, você pensa em ser manso. E veja, meus irmãos, as palavras de Jesus exaltando o pacífico. Bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Felizes os que pacificam. No contraponto, infelizes os que fomentam a guerra, a agressividade, as batalhas. Infelizes. E não seremos nós que os julgaremos. Não. Serão julgados pela própria lei. Mas quanto a mim, eu tenho tentado ser pacífico, eu tenho tentado ser esse espírito amoroso, porque, segundo Jesus, naquela reunião de trabalho que nós ficamos conhecendo como sendo a Santa Ceia, teria dito o Rabi lá em João 13,35, que os seus discípulos seriam conhecidos por amar. Será que a nossa marca tem sido o amor? As pessoas falam de mim, elas reconhecem alguém que está tentando amar? Meus irmãos, o outro pode me dizer muito, mas eu preciso ouvir o que ele tem para me dizer, assumir a minha responsabilidade como espírito imortal em busca de progresso e me esforçar para ser pacífico, fraterno e para ser justo. Essa é a proposta. Me acompanha até aqui, meus irmãos? Posso avançar? Então vamos lá. Rapidamente, meus irmãos, essa terra citada por Jesus, nos dias dele, era o terreno, o solo. Tinha um conceito de sobrevivência. Mas nós podemos afirmar hoje, categoricamente, que o mundo regenerado será um mundo pacífico, um mundo que vai ser habitado por aqueles que não querem a guerra e a violência. 5 passagens para a gente botar água na boca. Primeiro, Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 41, com o título No Futuro. Emmanuel diz assim: os canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão mais chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Vamos imaginar, as fábricas bélicas saiu da linha de produção uma última leva de canhões. Mas o mundo não tem mais guerra. Os homens se amam. Então vão dizer assim agora, o que fazer com isso? E alguém vai dizer, vamos fazer disso um arado para matar a fome? Meus irmãos, é esse mundo que nos aguarda. Um mundo para os propensos ao bem. É claro que ele vai evoluir também, mas o primeiro momento para ficar é essa intenção sincera de querer ser melhor. O segundo texto, Erasto, no item Missão dos Espíritas, capítulo 20, item 4, Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim Erasto: parti então cheios de coragem para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Meus irmãos, as futuras gerações vão visitar museus e vão ver ali ogivas nucleares, aonde o urânio já foi usado para a energia do bem. E vão se questionar
Mas como que o homem fazia isso? Por que ele fazia isso? As futuras gerações, começando com a pregação que fazemos hoje, quando eu tento ser pacífico e contra a guerra na minha casa, nos meus relacionamentos, entendendo o momento de cada um e não fomentando mais o ódio. Algo que eu posso fazer está ao meu alcance, eu posso fazer disciplinadamente. Terceiro texto, meus irmãos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Aqui, rapidamente, en passant, a terra generada, vai haver nela maior presença do bem do que do mal. Vai ter um mal de menor intensidade. Nós vamos acabar gradualmente com a fome e com a miséria. Nós vamos tirar os animais das ruas. Nós vamos ter marcas de amor e de paz em nossos corações. Meu irmão, minha irmã, esse mundo que você quer para você, esse mundo que nós queremos, Allan Kardec, naquele mesmo conceito, capítulo 18 da Gênesis de novo, item 17, ele vai dizer que a fraternidade será a pedra angular de uma nova ordem social. Meus irmãos, eu não sei como é que vai ser a transição na política, mas eu sei que daqui a um tempo nós vamos ter socialismo fraterno, democracia fraterna. Eu não sei como é que vai ser isso, mas a fraternidade vai permear as instituições e nós vamos efetivamente construir um mundo de paz. Porque os que não querem ficar para o bem não vão estar aqui mais. Vão estar sendo úteis em outros planetas, com certeza. Instalando lá o sistema de governo, ensinando, inventando coisas. Mas a dor vai ser muito grande. É exemplo dos capelinos, que eu ia comentar que ela esqueci. Emmanuel comenta que o capelino aqui na Terra olhava para o céu, meus irmãos, imagina essa dor. E sentia uma saudade e não sabia de quê. Eu sei, do smartphone. Ele tinha saudade do smartphone, ele tinha um telefone. E agora ele está inventando sinal de fumaça para se comunicar. Imagina, meus irmãos, você quer passar por essa dor? Quinto e último texto. Explicação bíblica que não tem explicação. O Espiritismo explica. Duas falas de Isaías. Capítulo 11, versículo 6. Capítulo 65, versículo 25. Isaías diz que na terra generada, no novo mundo, o leão e o cordeiro vão pastar juntos. Então o leão vai se transformar em herbívoro, vai ser vegetariano. Não vai mais, os animais não vão se comer um ao outro. E aí vem, meus irmãos, duas teorias. E os animais peçonhentos? O que vai acontecer com eles? Ou vão desaparecer, ou vão ter outra função. Por exemplo, o mosquito. O mosquito vai fazer o papel de uma abelha. Não vai mais perturbar o seu ouvido nem transferir doenças. Meu irmão, imagina um mundo de paz, sem fome, sem guerra e sem mosquito. Imagina, você quer ficar nesse mundo sem mosquito? A minha cidade de origem é Campos do Goytacazes. Quem conhece Campos aqui? Foi a capital mundial do mosquito. Tinha mosquito demais em Campos. A gente tinha que dormir no cortinado. Deitava aquele pano em volta, no meio da madrugada queria ir no banheiro, não tinha jeito, ia no banheiro, o mosquito entrava. E virava o final da noite o inferno. Imagina, meus irmãos, o dia, um mundo sem mosquitos. Agora, meus irmãos, para que eu posso? Quem é que vai ficar do mundo sem mosquitos, sem guerra, sem fome? Os propensos ao bem. Agora vem a fórmula. Se alguém quiser sair primeiro, pode sair. Não, estou brincando. Fecha a porta lá para mim, Anderson. Meus companheiros, vamos lá. A propensão pode ser conquistada. E Emmanuel traz para a gente uma forma para dizer esse como. Vamos lá. Fonte Viva, duas lições, a 89 e a 113. Estão me acompanhando, meus irmãos? O raciocínio está claro? Então, Emmanuel diz assim: cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. E está só pontuando responsabilidade unilateral, apenas minha. Por vezes, falhamos os compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. E diz assim: no serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando
misericórdia, rogando compaixão e socorro. Meus irmãos, nas entrelinhas, compaixão e misericórdia. As ferramentas para me transformar em alguém propenso ao bem, para ficar no mundo regenerado. Eu vou trabalhar individualmente as duas daqui a pouco. Só que, segundo o texto, na lição 113, Emmanuel diz assim: que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria moral, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Meus irmãos, o que é essa compaixão? A compaixão, segundo o dicionário, é um sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar. Basta olhar à nossa volta que há inúmeros necessitados de vários vieses. Aquele que precisa de um cobertor, de uma palavra consoladora. Então, quando eu me atento para a dor do outro, estou desenvolvendo no meu coração a compaixão. Quesito básico para me transformar no homem propenso ao bem. Me acompanha, meus irmãos? Então, é fácil fazer isso? Não sei se é fácil, mas é possível. Basta eu me identificar com a dor do outro. E o que é misericórdia? Misericórdia é o sentimento de compreensão e tolerância com relação aos erros alheios. É a indulgência. Então, eu estou vendo televisão, aparece lá um criminoso que estuprou, que abusou de crianças, e eu, homem velho, diante da televisão, olho para aquele camarada sendo preso e o pensamento vingativo que eu trago em mim externa. Tomara que esse miserável apodreça na prisão. Isso não é misericórdia. A misericórdia é olhar para ele e se penalizar. Qual é a história desse homem? Como que ele chegou ao que ele chegou? Tem um enredo, tem uma história. E ao invés de torcer pelo mal dele, me vencer e fazer uma vibração, pedir para Deus que ele tenha misericórdia desse homem. Então, quando eu olho para o erro alheio, ao invés de censurar e criticar, eu tento criar uma empatia, indulgência, a capacidade psicoemocional de nos colocar no lugar do outro. Ao invés de censurar, eu me coloco no lugar dele e penso assim: meu Deus, se fosse eu nessa posição, como é que eu gostaria que fizesse comigo? Oportunidade de desenvolver a misericórdia e aí sim carimbar o passaporte para o mundo regenerado. Sem guerra, sem fome, sem miséria, sem mosquito. É esse mundo que você quer? Dependerá de você. Aproveitar as oportunidades do mundo regenerado, do mundo em prova de expiações, para desenvolver a compaixão e a misericórdia. Para começar a fechar, meus irmãos, dentro do tempo, Paulo de Tarso escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10, daqui a pouco eu retorno no versículo 2, ele diz assim: então, e não nos cansemos de fazer o bem. 3 pontinhos. Meus irmãos, por motivo algum, decepção, o retorno que você não esperava, não desista de fazer o bem por motivo algum. Por mais que eu seja incitado por um sistema, escolha sempre na sua vida fazer o bem. Assinale fazer o bem na sua história. Será fundamental. E Paulo segue dizendo: porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Um sermão profético. O Cristo que não fez profecia alguma, porque, na verdade, ele conhecia o que viria na transição planetária. Ele vai dizer no capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, a perseverança. Por mais que haja momentos que eu desanimo, e olho para aquela criatura e penso, eu vou deixar de lado. Não tem jeito, tem-se. O Cristo espera que eu lhe dê uma nova chance. Alguém vai dizer, mas você é um idiota, um imbecil. Não dê ouvidos. Ouça o que o Cristo tem de dizer. Opte sempre pelo bem. E eu me lembrei de uma fala de Paulo de Tarso,
escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, onde Paulo faz um alerta, dizendo assim: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuidado, meus irmãos, com essa autoconfiança. Tomara que a gente consiga nos habilitarmos a ficar no mundo generado. Mas há uma chance de não ficar. Não é pelo fato de ser espírita, simplesmente, que eu estou garantindo a minha permanência aqui, não. O que vai garantir é a minha luta pessoal para tentar ser propenso ao bem. E eu imagino que já há em nós uma semente frutificando de propensão ao bem. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente, no dia a dia, faz o mal. Você é áspero na palavra, não teve paciência, diz uma coisa que agride, e depois que você faz isso, dói. A gente fica sentindo, puxa vida, eu acordei, li a página de Emmanuel, fiz oração, agora eu já perdi a cabeça. Tudo certo. E isso é um traço daquele que é propenso ao bem. O mal que ele faz já lhe incomoda. Mas é preciso que eu intensifique a ação na aquisição da propensão ao bem, tendo compaixão e exercitando a misericórdia. Voltemos ao texto de Paulo de Tarso, e ele vai dizer assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então, não é fazer o bem só aos companheiros de ideal espírita que comungam da minha fé, mas fazer o bem a todos. Fácil? Não. Possível tentar? É. Quando eu racionalmente me coloco no lugar do outro, olho aquele diferente, que ainda agride, e olho nele o irmão adoecido, que precisa ter compaixão e misericórdia. Chico dizia isso, né? Quando alguém lhe magoar, ofender, não retruque, não devolva da mesma maneira. Apenas veja naquele companheiro um irmão adoecido, que precisa ainda, para se sentir forte, magoar os outros. É nosso irmão. Esse exercício vai me proteger do julgamento e vai me proteger de amealhar no meu coração sentimentos ruins de vingança, ódio e rancor. Uma proposta. Fácil de realizar? Não. Mas o complemento de Paulo Tarso diz assim: mas principalmente aos domésticos da fé. Há interpretações da teologia. Doméstico da fé é na convenção das igrejas, por exemplo, protestantes, aqueles que comungam na minha religião. Só que o Espiritismo ampliou isso, né? Então, quem são os domésticos da fé? É aquele companheiro que eu encontro no ponto do ônibus, só o vi na minha vida por 10 minutos. Mas eu consegui aplacar um sentimento ruim que ele trazia, eu consegui falar de esperança para ele, eu consegui testemunhar minha fé. Esse é o doméstico da fé. Os que são na minha família, na minha congregação espírita, no meu trabalho, nos meus negócios, são os domésticos da fé. Então, de qualquer forma, fazer o bem intensamente a todos. E para terminar, meus irmãos, capítulo 6, versículo 2 da carta aos Gálatas, Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos lá. Que lei de Cristo é essa que Paulo de Tarso está se referindo? Ele está se referindo a João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus irmãos, como é que é amar como Cristo amava? O amor incondicional, um desafio. Nós não podemos ainda, mas o amor fraternal eu posso vivenciá-lo. Tem uma história do Evangelho que um certo centurião romano, e o centurião romano era um chefe de uma guarda de 100 soldados romanos, que tinham dominado o território dos judeus. O soldado romano, se ele quisesse espancar um judeu, ele poderia. E se o judeu reagisse, ele podia matar o judeu. O hebreu era da lei. O centurião romano, ele tinha um servo que tinha vindo da Grécia, quando Roma conquistou a Grécia, e esse servo foi usado como professor, educador dos filhos. E esses 30 anos como servo, 20, não sei quanto tempo, mas agora o servo ficou doente e havia uma ligação afetiva. E esse romano, chefe de uma guarda,
ouviu falar de um certo Jesus de Nazaré, um judeu, um hebreu, que curava as pessoas. Ele foi lá falar com Jesus. Imagina, meus irmãos, ele é o seu opressor, ele é o seu algoz. O que o Cristo fez? Atendeu. Sabe por quê? Não olha se é romano, se é grego, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre. Ele te olha como ovelha, que ele quer resgatar para Deus no projeto. É esse tipo de amor. E como é que eu amo dessa maneira, meus irmãos? Paulo ensinou: levai as cargas uns dos outros. E não, a gente não podia linkar fora da caridade uma salvação? Será que eu estou atentando para a dor do meu irmão e antecipando o meu pedido de socorro e me oferecendo para ajudá-lo? Isso é levar a carga do meu irmão. Mas um detalhe para a gente terminar no horário. Será que eu tenho vencido o meu orgulho e minha vaidade e permitido que o meu irmão leve a minha carga? Porque, meus irmãos, esquece essa ideia de infabilidade. Esquece essa força que você não tem, não. Todos nós somos vulneráveis. A gente não sabe como vai reagir a uma determinada situação. Por isso, nós temos que nos unir nesse propósito de, embora imperfeitos, ajudar Jesus, que é o perfeito, nos devolver um dia mais perfeitos para Deus. Concluir com uma frase atribuída ao escritor brasileiro chamado Augusto Cury. Augusto Cury diz assim, referindo-se a Jesus: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer os pequenos se tornarem grandes. Ele podia ter mandado um emissário, meus irmãos? Podia, mas ele veio. Veio sabendo que nós não entenderíamos. Iríamos matá-lo. Mas ele sabia também que depois de algum tempo, num domingo à noite, no final do mês de fevereiro de 2024, esses mesmos que não o compreenderam, mataram, mais amadurecidos, estariam reunidos, mais uma vez, para ouvir o Evangelho. E quem sabe agora, com essa consciência mais despertada, não se decidiria a tentar, a partir de já, viver pensando em compaixão e em misericórdia. E garantindo a permanência no mundo sem fome, sem miséria, no mundo sem guerra, no mundo de paz, no mundo sem mosquito. É isso que você quer? A solução, mas não está na nossa mão. O que fazer com isso agora? Comece com uma prece. Peça a Deus que durante o sono dessa noite você consiga ter uma reunião com seu anjo de guarda, com os amigos espirituais, para que eles intensifiquem esse conhecimento, para que amanhã você acorde lembrando de mim. Quem sabe até sonhe comigo. E ouvindo as palavras, misericórdia, compaixão, misericórdia, compaixão, nos lembrando do nosso compromisso de sermos verdadeiramente os cristãos que amam. Muita paz a todos nós. Devolvo a palavra ao dirigente para dar seguimento à reunião.